Você já percebeu que o Google está mudando completamente a forma como a internet funciona? E, sinceramente, isso pode mudar tudo para quem cria conteúdo. Ontem aconteceu o Google I/O, o maior evento anual do Google, onde eles mostram as tecnologias que vão dominar os próximos anos. E dessa vez, o foco foi total em inteligência artificial. Mas calma, não é só mais uma atualização qualquer. O que o Google apresentou pode impactar diretamente alcance, audiência, monetização e até a forma como os nossos conteúdos serão encontrados daqui para frente. E a pergunta que fica é: quem vai crescer nesse novo cenário e quem vai simplesmente desaparecer? Porque uma coisa ficou muito clara: o Google não quer mais conteúdos genéricos. Agora, as inteligências artificiais estão aprendendo a identificar quem realmente entrega valor e quem só está repetindo o que todo mundo já falou. E olha, depois de ler toda a documentação oficial que o Google divulgou para criadores de conteúdo, eu percebi uma coisa muito importante. A internet está entrando numa nova fase. Uma fase onde não basta mais postar por postar. Não basta mais copiar tendências. Não basta mais usar IA de qualquer jeito. Agora, existe uma diferença gigantesca entre usar inteligência artificial como ferramenta e virar apenas mais um conteúdo vazio criado por ela. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Porque tem muita gente animada com essas novidades. E muita gente completamente assustada também. Inclusive, algumas pessoas já estão dizendo que o Google acabou, que a busca nunca mais será a mesma, que os criadores vão perder espaço. Mas será que é isso mesmo? Ou será que estamos diante da maior oportunidade dos últimos anos, para quem sabe criar conteúdo de verdade? Porque enquanto muita gente entra em pânico, outras pessoas já estão aprendendo a usar essa mudança a favor delas. E eu vou te mostrar exatamente o que o Google está valorizando agora. O primeiro ponto que chamou muita atenção foi a evolução da chamada inteligência artificial agêntica. Na prática, o que isso significa? Significa que as ferramentas vão começar a trabalhar juntas, praticamente sozinhas. Você vai dar um comando simples, e a IA vai conectar e-mail, documentos, planilhas, agenda, vídeos, imagens, pesquisas, tudo automaticamente. Se o Google estivesse transformando todo o ecossistema dele em um grande assistente inteligente. E isso muda muito a rotina de quem trabalha com conteúdo. Porque várias tarefas que antes levavam horas, agora começam a ser feitas em minutos. Pesquisa de pauta, organização de ideias, criação de estrutura, resumo de informações, automação de processos. Tudo isso está ficando absurdamente mais rápido. E aqui entra um detalhe importante. Muita gente acha que isso significa o fim dos criadores. Mas o próprio Google deixou claro que não é isso. Na verdade, o que eles querem eliminar é o conteúdo preguiçoso. E isso muda completamente o jogo. Porque durante muitos anos, o SEO era quase uma disputa de quem conseguia hackear melhor o algoritmo. Era palavra-chave repetida, título exagerado, texto feito só para ranquear, conteúdo duplicado. E vamos ser sinceros, a experiência de usar a internet começou a ficar horrível. Você pesquisava uma coisa e encontrava 10 sites falando exatamente a mesma coisa. Tudo parecia artificial. Tudo parecia vazio. E o próprio Google percebeu isso. Agora a lógica está mudando. A inteligência artificial está começando a interpretar contexto, intenção e principalmente autenticidade. Ou seja, ela quer entender se existe uma pessoa real por trás daquele conteúdo. Se existe experiência, vivência, opinião, narrativa, história. E isso é gigantesco, porque pela primeira vez em muito tempo, o algoritmo está começando a valorizar justamente aquilo que os criadores humanos têm de mais forte: a individualidade.
O Google literalmente recomenda que os criadores parem de fazer conteúdos genéricos e passem a mostrar mais do próprio ponto de vista. E faz total sentido. Pensa comigo. Qual desses conteúdos parece mais interessante? Ser consistente na criação de conteúdo. Ou, como eu consegui manter consistência sem entrar em burnout? Percebe a diferença? No segundo, existe experiência, existe emoção, existe uma história. E é exatamente isso que a IA está aprendendo a valorizar. Ela não quer só informação, ela quer profundidade, ela quer contexto humano. E talvez essa seja a maior virada dessa nova fase da internet. Porque durante anos, muita gente acreditou que precisava soar perfeita para crescer. Mas agora, o que começa a ganhar força é justamente aquilo que parece real. Outra mudança importante está na forma como os conteúdos são escritos. O Google deixou claro que repetir palavras-chave o tempo inteiro não funciona mais. Na verdade, isso pode até prejudicar. Porque a IA já entende sinônimos, contexto e intenção de busca. Ou seja, não faz mais sentido escrever textos robóticos só para tentar agradar ao algoritmo. Agora, o foco é a experiência de leitura. Textos mais claros, mais organizados, mais naturais. E aqui vem uma dica extremamente importante. As inteligências artificiais adoram conteúdos estruturados em perguntas e respostas. Porque é exatamente assim que as pessoas pesquisam. Por exemplo, qual o melhor celular para comprar em 2026? Como crescer no YouTube? Como ganhar dinheiro online? Quando o seu conteúdo responde perguntas reais que o público faz, a chance dele ser encontrado aumenta muito. E isso vale para tudo: vídeos, blogs, newsletters, legendas, YouTube, TikTok, tudo. Porque a internet inteira está caminhando para um modelo onde as respostas serão intermediadas por IA. E isso já está acontecendo. Hoje, muita gente já descobre canais, conteúdos e criadores através do ChatGPT, Gemini, Perplexity e outras ferramentas. Ou seja, a batalha não é mais só aparecer no Google. Agora, a batalha é ser recomendado pelas inteligências artificiais. E quem entender isso cedo pode sair muito na frente. Outro ponto interessante é o uso de imagens. O Google também reforçou que imagens relevantes ajudam no ranqueamento, mas não qualquer imagem. Eles estão valorizando imagens contextualizadas, personalizadas e relacionadas diretamente ao conteúdo, inclusive imagens geradas por IA. Porque diferente do que muita gente pensa, o Google não é contra a IA. Muito pelo contrário. O próprio Google produz ferramentas de geração de imagem e vídeo. O problema nunca foi usar inteligência artificial. O problema é usar IA sem personalidade, sem curadoria, sem direção, sem visão humana. E talvez essa seja a frase mais importante de tudo que eles divulgaram. O Google não pune quem usa IA. O Google pune quem tem preguiça. E isso diz muita coisa. Porque tem gente simplesmente copiando qualquer texto gerado automaticamente e publicando sem revisão nenhuma, sem adaptar linguagem, sem colocar experiência própria, sem trazer opinião. E isso começa a ficar cada vez mais fácil de identificar, inclusive pelas próprias inteligências artificiais. Agora pensa no contrário. Uma pessoa que usa IA como copilota, que pesquisa melhor, organiza ideias, acelera processos, mas continua colocando personalidade no conteúdo. Essa pessoa provavelmente vai produzir muito mais, e com muito mais qualidade. Esse é o ponto. A IA não veio substituir criatividade. Ela veio potencializar criatividade. Só que para isso funcionar, precisa existir alguém pensando por trás. E talvez essa seja a maior oportunidade dessa nova fase. Porque muita gente vai usar IA para criar conteúdos vazios, enquanto outras pessoas vão usar IA para amplificar ideias realmente boas. E no final, quem cria conexão continua vencendo.
Porque tecnologia nenhuma substitui presença humana. Tecnologia nenhuma substitui repertório. Tecnologia nenhuma substitui visão de mundo. E eu sinceramente acho que essa vai ser a grande separação dos próximos anos na internet. De um lado, conteúdos genéricos produzidos em massa. Do outro, criadores que usam tecnologia sem perder identidade. E talvez o mais curioso de tudo isso é que quanto mais a inteligência artificial evolui, mais valioso se torna aquilo que é humano. Então agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que essas mudanças vão ajudar os criadores ou vão dificultar ainda mais? Você acha que a inteligência artificial veio para apoiar ou para substituir? E principalmente, você acredita que o futuro da internet vai premiar autenticidade ou quantidade? O que você pensa sobre tudo isso? E se esse vídeo te ajudou a entender melhor o que está acontecendo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que trabalha com internet. Porque essas mudanças já começaram. E quem entender isso primeiro, provavelmente vai sair na frente.